Sinto a mudança do ar, o vento soprar, nas mãos de Jesus o amor espalhar. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aulinha, né? Continuando agora. Agora nós vamos ainda no programa 1, porém já estamos no módulo 3. Né? Hoje esse módulo ele vai falar sobre mediunidade, obsessão e desobsessão. Né? O tema 1, que é o tema nessa semana, dessa primeira aula, é a ação dos espíritos no plano físico. Como é que os espíritos agem, né, no plano físico? É isso que nós vamos ver hoje, tá legal? Bom, como todos sabem, a interferência dos espíritos no plano físico, né, dos desencarnados no plano físico, ela pode ser boa ou pode ser má, não é? E também pode ser rápida ou pode ser duradoura, essa influência no plano físico. E eles também, além de exercer essa influência no plano físico sobre nós, né, encarnados, eles também podem exercer essa influência nos fenômenos da natureza. Que interessante, né? Vejam bem. Então, os espíritos também, eles podem exercer influência nos fenômenos da natureza, né? Será que esses espíritos, quando eles agem aqui no mundo dos encarnados, né, no mundo físico, será que eles só agem de modo assim extraordinário, né? Que nem poltergeist, fazendo algo extraordinário? Não, nem sempre, não é mesmo? O tempo todo, esses espíritos, esses irmãos desencarnados, né, ou encarnados também, eles estão nos inspirar a fim de que nós tomemos as nossas decisões. Tá? Então, na tomada de todas as decisões das nossas vidas, são eles que nos inspiram. Eles estão sempre a nos inspirarem, né? A estarem nos dando aí algumas ideias, essas coisas, para as tomadas de decisões da nossa vida. Só que nós vamos ver a nossa responsabilidade nessa tomada de decisões. Essa inspiração, essa relação deles conosco, ela pode ser de dois jeitos. Ela pode ser uma relação mental ou através de fenômenos mediúnicos, né? Quando se trata de uma relação mental, é que quando a gente sintoniza de um modo favorável com algum tipo de irmão desencarnado, não é? Ele passa a perceber as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos pensamentos, inclusive nossas ações. É muito comum, corriqueiro, na reunião mediúnica, o irmão que está dando passividade, ele falar, não, eu estava ali na esquina, aí o médium passou e eu senti a sintonia dele e é boa, aí eu acompanhei ele e vim parar aqui. Sintonia, tá vendo? Então, nossas emoções, o que a gente está sintonizando, é muito importante, né, para que esses irmãos nos acompanhem. Por isso que, quando a nossa sintonia é elevada, nós somos intuídos pelos bons espíritos, tá? E quando a nossa sintonia ela é inferior, nós ficamos sujeitos a processos obsessivos desses irmãos que também vibram, não é? E se harmonizam em pensamentos inferiores, tá bom? Conforme nossos pensamentos e o nosso jeito de agir e as nossas vontades, é que os irmãos dos desencarnados, aqueles que já foram antes da gente, eles nos sugerem ideias que podem até mudar o curso da nossa vida. Então, assim, se eu sou uma pessoa que sou pessimista, né? Tudo para mim vai dar errado. Ora, esses irmãos que também são pessimistas, eles vão me sugerir ideias que podem mudar o rumo da minha vida. Por exemplo, eu teria oportunidade de fazer uma faculdade e essa faculdade iria me dar suporte para eu arrumar um bom emprego, não é? Pelo menos acertar minha vida financeira. Esse irmão que é pessimista, assim como eu, ele vai ficar falando na minha orelha o tempo todo. Faz isso não vai dar certo, não vai te levar a nada, você não vai ganhar nada com isso. E isso influencia a minha vida e eu mudo o curso da minha vida em virtude desse pensamento dele. Tá ok, gente?
Então é muito importante o quê? Que é importante para a gente lembrar que no livro dos Espíritos, quando a gente está estudando, a pergunta 459, o Kardec ele pergunta o seguinte: se os Espíritos, se eles influenciam a nossa vida, né? Até que ponto eles podem influenciar as nossas vidas e as nossas tomadas, né, de decisões. E os Espíritos, eles respondem o seguinte: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Ó, gente, que vergonha, não é? Então os irmãos desencarnados, eles sempre estão nos dirigindo, praticamente, através de nos inspirarem com as ideias, né, do dia a dia, com diversas ideias. Porém, há sempre o mas. Eles nos inspiram, eles praticamente nos guiam, mas não é, depende única e exclusivamente de nós aceitarmos ou não essas ideias, certo? Nós somos livres, pelo nosso livre-arbítrio, de escolher ou não essa sugestão. Ah, ele está me sugerindo para eu não fazer a faculdade. Ora, gente, sou eu que decido se eu vou fazer ou não, certo? Eu tenho livre-arbítrio. Assim, no mesmo modo que ele está me sugerindo a não fazê-lo, eu tenho meu anjo guardião e os outros irmãos de luz me orientando a não tomar essa decisão, a pensar melhor qual a melhor decisão para a minha vida, tá? Interessante também, quando essa interferência, essa relação mental dos desencarnados conosco, quando a gente dorme, a gente desdobra, né? Quando a gente desdobra pelo sono. E aí a gente vai para o mundo espiritual e a gente é levado lá para as colônias, né? Para as escolas, para sermos orientados, né? E para estudarmos também, não é? São dadas lições, orientações daquilo que a gente tem que fazer na nossa vida e tomar de decisão, né? Mas, quando a gente acorda, a gente não lembra. Aí você fala, poxa, o que adianta, né? Esse povo me leva lá para o mundo espiritual, quando eu desdobro, me põe para trabalhar, me põe para estudar, me dá conselho, me dá orientação, e quando eu acordo, eu não lembro. Quando eu estou no estado de vigília, eu não lembro, não é? Nós não lembramos nesse momento de estado de vigília. Porém, não é? Nós passamos, então, a agir nos dias da nossa vida, nos demais dias da nossa vida, né? Sob sugestão hipnótica. E esses ensinamentos que foram nos foram dados lá no mundo espiritual, nas colônias, eles vão retornar ao nosso consciente de forma como se fosse uma intuição. Então, aí de repente eu estou assim de bobeira e tive uma intuição, eu acho melhor eu fazer isso, não é? Ora, você foi orientado a fazer isso. Agora, você também podia ter escolhido e não fazê-lo, porque você tem o livre-arbítrio, apesar da orientação. Sempre a decisão é nossa. A espiritualidade nunca toma decisão por nós, não é? Eles respeitam em tudo o nosso livre-arbítrio, mesmo ele sendo limitado, mas ele é respeitado, tá? E essas intuições, né? Elas ocorrem nos diversos campos da nossa vida, no dia a dia. Por exemplo, a gente está dando um conselho para alguém no serviço, ou mesmo em casa, para um filho, né? Vem essa intuição daquilo que você já foi orientado a falar para a pessoa. Numa palestra espírita, às vezes tu tá lá com o assunto prontinho, bonitinho, para você falar, de repente você foge do assunto. Você vai falar algo que vai servir para alguém que está ali naquela palestra, que está ali assistindo e que precisava ouvir aquilo e que ele foi orientado para naquele dia da palestra você falar aquilo. Apesar de você não lembrar, não é? Mas vem como intuição. Quando você está trabalhando numa mesa mediúnica, dialogando com os nossos irmãos desencarnados, essas intuições vêm. Quando você vai tomar uma decisão na sua vida, também se é intuído por aquilo que você já foi mais ou menos orientado, tá? Vamos lembrar que muitos de nós, quando desencarnamos, a gente fica ligado à matéria ainda, né? Porque nós passamos uma vida mais ligada ao material, ao ter, né? Ao juntar as coisas, né? E ao egoísmo, ao orgulho. Então nós, ao desencarnarmos, nós não viramos santo. Nós continuamos a mesma pessoa, né? Com a nossa individualidade, certo? E isso nos faz com que nós continuemos sendo afetados pelos nossos sentimentos que nós temos no dia a dia.
ódio, orgulho, vingança, egoísmo, ciúmes e apegos outros, né, que nós temos na nossa vida. E que isso aí faz com que aconteça o quê? Com que aqueles irmãos desencarnados também, que têm esses mesmos sentimentos, não é? Que vibram no mesmo sentimento, que sintonizam os mesmos sentimentos que nós, eles se aproximem da gente. Não é? É uma questão de quê? De sintonia, só isso, única e exclusivamente. Então esses irmãos que têm os mesmos sentimentos que nós, sintonizam com a gente. Então as nossas relações espirituais, elas dependem do quê? Do nosso orai e do nosso vigiai. Quando nós estamos prestando atenção nas coisas ao nosso redor, não é? O que está acontecendo, se um pensamento é nosso ou não é, se nós estamos sempre orando, pedindo a Deus que nos oriente, pedindo aos nossos anjos guardiões que nos dê o suporte e a orientação melhor, nós conseguimos melhor separar os sentimentos, né, as sugestões e tomar as nossas decisões. Outro modo pelo qual os espíritos também entram, né, em relação conosco, né, em sintonia conosco, são através, o outro modo é através dos fenômenos mediúnicos. Não é? E os fenômenos mediúnicos, para que esses espíritos desencarnados possam atuar no mundo material, não é? O nosso perispírito, ele tem posição ou papel fundamental nessa relação, nesse processo. Por quê? Porque é através do nosso perispírito que é feito o contato mediúnico. Todos nós já vimos em aulas anteriores, apesar que nós vamos aprofundar esse assunto mais para frente. Essa relação mediúnica, ela pode ser de dois tipos, não é? Ela pode ser mediunidade através de fenômenos de efeitos físicos, que nós já vimos também, que são o quê? As aparições, fenômenos de transporte de objetos, materializações, as curas espirituais, ruídos, entre outros, né? Então, como é que isso aí isso procede? O irmão desencarnado, ele tem a vontade dele, então ele pega e combina o fluido cósmico universal com o fluido que é emanado pelo médium. Ele pega o fluido cósmico universal, combina com o fluido emanado pelo médium e através do seu pensamento, o desencarnado modifica a natureza desses fluidos, fazendo então os fenômenos de efeitos físicos. Tá? Esses efeitos físicos, eles são sempre feitos, né, elaborados, né, por espíritos de ordem inferior, tá? Porque eles ainda estão sujeitos à influência da matéria. Então lembremos sempre disso. Os fenômenos de efeitos físicos são sempre realizados por espíritos inferiores. Porém, quando um espírito superior necessita realizar algum desses fenômenos, é óbvio que ele vai se utilizar daqueles espíritos mais aptos para fazê-los, que estão ligados mais à matéria. Então nós vimos os fenômenos de efeitos físicos. E também essa relação com o mundo físico, dos espíritos, né, com o mundo físico, pode se dar através dos fenômenos de efeito inteligente, de efeitos inteligentes. Né? Quais são esses fenômenos? O mais famoso, a psicofonia, a psicografia, a vidência, a clarividência, clareaudiência, entre outros. Né? Nesses casos, nos fenômenos de efeitos inteligentes, o médium ele é como se fosse um intérprete daquilo que o espírito desencarnado deseja trazer, não é? E exige do médium, claro, um certo grau de elaboração mental. Não é que nem um efeito físico, que o médium é passivo. Não é? Aqui não, ele é bem ativo, não é? Ele participa mais nessa relação. Então foram os dois. Os espíritos também, eles podem, no nosso mundo físico, né, atuar no nosso mundo físico, através dos fenômenos da natureza. Não é? Os fenômenos naturais, como chuva, ventos, tempestades, né, essas coisas. E como é feito isso? Os espíritos mais evoluídos, eles se utilizam de entidades, né, diversos tipos de entidades, em graus de evolução diferenciados, para poder equilibrarem as forças que regem o nosso planeta. Nós sabemos, né, que o nosso planeta ainda tá em construção, não é? Então nós estamos aí em cima de
de superfícies, né, que se movem. Então isso faz com que determinados fenômenos naturais aconteçam, né, inclusive aquecimentos globais, elevando o nível dos mares, né, fenômenos nos oceanos com elevação de temperatura que provocam furacões, uma série de coisas. Então, esses fenômenos, eles são regulados por esses espíritos elevados, não é? Dando finalidade útil a eles sempre. Inclusive também, não pensem que eles não estão preocupados com as nossas ações, não é? Com essa ação desenfreada do homem pelo ter, não é? Acaba poluindo mais o planeta, não é? E reduzindo, né, toda a nossa matéria, os nossos bens naturais. Com isso, tem consequências. A Terra reage, obviamente, não é? E essas consequências causam desastres naturais. Vamos lembrar de Mariana, por exemplo, né? E só que esses desastres, essas ações, elas são acompanhadas de perto por esses irmãos superiores. Se a motivação dessas coisas acontecerem, sempre tem uma utilidade de aprendizado para todos, não é? Todos os que sofrem e todos os que acompanham, servindo de lição. Sempre, tudo tem uma finalidade útil nos desígnios do nosso Pai, tá? Porém, esses irmãos que fazem, né, que trabalham os fenômenos da natureza, eles não são deuses, não é? Eles são espíritos superiores, não é? Compromissados com este tipo de atividade que está nosso planeta passando, tá bom? No final, né, no frigir dos ovos, o importante é nós lembrarmos sempre que os espíritos participam efetivamente no nosso plano material. Eles sempre estão agindo no plano material. Essa participação se dá em virtude da sintonia existente entre os encarnados e os desencarnados. Então, dependendo da sintonia, vai demonstrar o grau de evolução do nosso planeta. Se todos nós do planeta sintonizarmos com coisas boas, só ocorrerão a nós espíritos elevados. Como nós ainda sabemos que não é assim, então as vicissitudes estão aí no dia a dia, né, para nós enfrentarmos. Os bons espíritos, eles sempre estão presentes em nossa vida. Sempre, sempre. Mesmo quando nós não escolhemos a companhia deles. Mesmo quando a gente vibre, a gente está vibrando baixo, não é? Vibrando sentimentos ruins, esses irmãos estão a nos socorrer, a nos orientar e a nos dar paz e harmonia. A aula de hoje é essa. Não é? Então saibamos todos que os espíritos, eles agem na matéria, agem na Terra, não é? E a ação deles com relação a nós depende única e exclusivamente do nosso tipo de sintonia. Muito obrigado a todos, uma boa semana novamente e lembremos, sem caridade não há salvação.